Conexão Ciência. No episódio anterior, entendemos o que é agrogenômica e como essa ciência contribui para o estudo dos solos. Agora, vamos descobrir como essas pesquisas podem impactar diretamente o futuro da agricultura. Quem continua essa conversa com a gente é a professora Gleice Jaqueline da Silva, que agora explica como os avanços da agrogenômica podem contribuir para uma agricultura mais produtiva, sustentável e preparada para os desafios das mudanças climáticas. Confira. Na prática, a agrogenômica ela tem um potencial para transformar completamente a forma como a gente produz alimentos. E isso é muito importante no momento que a gente está vivendo, porque a agricultura ela enfrenta desafios cada vez maiores. Então nós temos aí mudanças climáticas, períodos de seca mais intensos, aumento de temperatura, degradação do solo, surgimento de novas doenças e a necessidade de produzir mais alimentos com menos impacto ambiental. A grande contribuição da agrogenômica ela é justamente permitir uma agricultura mais inteligente e mais precisa. Por exemplo, quando a gente consegue entender geneticamente como que uma planta responde à seca, ao calor ou a determinados patógenos, nós podemos desenvolver cultivares que são mais resistentes e adaptados a essas novas condições. E isso reduz a perda no campo e aumenta a segurança produtiva para o agricultor. Hoje, já existem pesquisas que estão utilizando essas ferramentas multiômicas, genômica, transcriptômica e metabolômica, por exemplo, para identificar genes que são associados aos estresses hídricos em culturas importantes. E isso acelera muito o melhoramento genético. Antigamente, o desenvolvimento de uma nova cultivar, ele podia levar muitos anos, baseados apenas em observação no campo. Hoje, nós conseguimos identificar características desejáveis diretamente no DNA, tornando o processo muito mais rápido e muito mais eficiente. Outro ponto muito importante é a sustentabilidade, porque a agrogenômica ela ajuda a compreender o microbioma do solo, ou seja, os micro-organismos que vivem associados às plantas e às raízes. E isso abre portas para que a gente reduza a dependência de fertilizantes químicos e defensivos agrícolas. Muitas bactérias e fungos, eles têm a capacidade de disponibilizar nutrientes, estimular o crescimento vegetal e proteger as plantas contra doenças. Quando a gente entende melhor esses mecanismos, a gente pode desenvolver bioinsumos mais eficientes e práticas agrícolas mais sustentáveis. Vamos pegar como exemplo o fósforo. O fósforo, mesmo o fósforo que nós aplicamos no solo, ele tem uma mobilidade muito baixa, uma disponibilidade para a planta de uma forma muito baixa. Só que nesse solo a gente já tem micro-organismos que pegam esse fósforo e dão para a planta. Então muitas vezes o produtor ele não vai precisar adicionar o fósforo, já tem ali micro-organismos fazendo isso para eles. Isso significa produzir mais utilizando menos químicos, com um impacto ambiental muito menor. Além disso, um solo que é biologicamente saudável, ele tende a armazenar mais carbono, a reter melhor a água e ser muito mais resiliente às mudanças climáticas. Então, estudar a biologia do solo não é apenas uma questão produtiva, é uma questão ambiental. Outro avanço muito importante é o uso da inteligência artificial e análise de grandes volumes de dados agrícolas. Hoje nós conseguimos integrar informações do genoma de plantas, do microbioma do solo, do clima, manejo agrícola, imagens de satélite, e produtividade. E dessa maneira a gente consegue criar modelos preditivos. É possível a gente jogar dentro de uma plataforma todas as informações daquele futuro cultivo e dar uma previsibilidade para o produtor rural do que fazer para otimizar os ganhos dele e diminuir as perdas. Então, isso pode ajudar muito a prever risco. Pode identificar áreas que são mais vulneráveis, pode otimizar o manejo, pode até antecipar problemas que antes eles apareciam visualmente no campo. Então, é uma agricultura cada vez mais baseada em dados biológicos e ambientais. E existem também as outras tecnologias muito promissoras, como edição de DNA, como a técnica de CRISPR. Essa técnica, por exemplo, ela permite modificar genes específicos de maneira muito precisa. E isso pode acelerar demais o desenvolvimento de plantas mais resistentes a doenças, mais tolerantes à seca e até mais eficiente no uso de nutrientes. Só que uma coisa muito importante é entender que a agrogenômica ela não substitui o agricultor e nem o conhecimento do campo.
A agrogenômica, ela funciona como uma ferramenta que ajuda na tomada de decisão e no desenvolvimento de soluções mais eficientes. Então, no final, o objetivo é muito claro: é produzir alimentos de forma mais sustentável, com maior produtividade, menor impacto ambiental e maior capacidade de adaptação às mudanças climáticas. Eu, sinceramente, acredito que esse é um caminho sem volta, tá? A agricultura do futuro, ela está cada vez mais conectada à biologia, à tecnologia e ao entendimento profundo dos ecossistemas agrícolas. Pelo visto, os solos guardam muito mais vida e informação do que imaginamos, não é mesmo? No próximo episódio, vamos falar sobre uma das culturas mais presentes na mesa do brasileiro, o feijão. Até lá! Conexão Ciência.